Descubra o que o milionário fez ao encontrar hematomas na faxineira. Transformação inesperada. Júnior era o homem dos sonhos de muita gente. Com 35 anos, era milionário, morava em um luxuoso apartamento no coração de São Paulo, cercado por tudo que a riqueza pode oferecer. Mas, dentro de todo aquele glamour, havia um vazio que parecia se expandir dia após dia, como um abismo a engolir sua alma. Ele sempre acreditou que o trabalho duro era o caminho para a felicidade, mas a cada noite, ao olhar a cidade brilhando sob seu olhar, a sensação de solidão se tornava mais palpável. Até a rotina da faxineira, Maria, se tornava mais significativa para ele. Era isso que fazia suas manhãs menos monótonas e, de certa forma, ela era um elo com a realidade que ele tanto tentava evitar. Foi então, em uma dessas manhãs, que algo quebrou seu ciclo de indiferença. Enquanto Maria limpava sua casa, ele notou os hematomas no braço dela, pequenos sinais de dor, de luta, que falavam mais alto do que qualquer luxo que ele possuía. Aquela cena fez seu coração disparar, uma onda de angústia tomou conta dele e um conflito interno começou a fervilhar. Ajudar Maria ou ignorar sua dor e manter a imagem de um milionário distante dos problemas reais? A imagem de Maria se contorcendo ao toque sutil de sua mão, ao sentir o contato em seu braço machucado, ficou cravada em sua mente. Ela encolheu-se, como se sua dor fosse uma acusação, como se ele tivesse o poder de desmascarar algo bem maior que ela mesma. O silêncio entre eles se tornava pesado, uma luta interna e estranha pairava no ar, um abismo entre seus mundos. Júnior sentiu a pressão de sua vida aparentemente perfeita começar a ruir. Ali, no meio do esplendor e das luzes da cidade, ele finalmente se questionou: o que estou fazendo da minha vida? Aquela visão de R$1 milhão, de festas e jantares opulentos, não significava nada diante da realidade da luta diária de Maria. Ele se viu em um momento de clareza angustiante. É claro que tinha o poder de ajudar, mas seria capaz de enfrentar as consequências disso? O que sua família, seus amigos pensariam? O que se passaria na mente de Maria se ele oferecesse ajuda? Naquela noite, ao degustar um vinho caro com vista para o horizonte de São Paulo, que cintilava como sua consciência, ele tomou uma decisão alheia àquele mundano estilo de vida. No dia seguinte, se encontraria com Maria. O coração acelerado, suas mãos trêmulas, a cabeça cheia de perguntas. O que diria? Como ela reagiria? A conversa estava programada, mas as palavras pareciam um labirinto. O encontro tinha um ar de formalidade estranha, mas também de uma teatralidade genuína. Júnior abriu o coração e perguntou o que poderia fazer por Maria. Um silêncio cortante envolveu a sala, como se o tempo tivesse parado. Ele aguardava, sua respiração pesada, os olhos fixos nos dela. O que ela responderia mudaria suas vidas para sempre. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão continuava a pesar no ar. Júnior sentia a esperança misturada à incerteza. A vida de Maria, transformada por seu gesto, poderia unir mundos tão distantes ou trincá-los de uma vez. O que seria da imagem do milionário se expusesse à fragilidade humana? E se convencesse Maria a buscar ajuda? A resposta estava ali, entre eles, aguardando ser revelada, mais emocionante do que qualquer diamante reluzente. O silêncio tomou conta do ambiente e Júnior se sentia como se estivesse flutuando em um oceano de incertezas. O coração batendo acelerado ecoava em seus ouvidos. Ele se esforçou para encontrar as palavras certas, um caminho naquele labirinto emocional. Maria, por outro lado, olhava para baixo, incapaz de sustentar seu olhar. Eu só quero ajudar. Se precisar de um médico, de dinheiro, eu posso fazer isso, disse ele, sua voz tremida, um misto de ansiedade e sinceridade. Maria levantou a cabeça, e no brilho de seus olhos havia uma mistura de surpresa e desconfiança.
Era como se ela estivesse esperando por algo incompreensível demais para aceitar. Mas, por que você faria isso? Sua pergunta soou como um grito silencioso entre eles. Ela se endireitou, buscando respostas no rosto dele. O espaço entre eles, anteriormente tão vasto, parecia se encolher, mas ainda assim permanecia repleto de barreiras invisíveis. Porque eu não posso mais ignorar o que está acontecendo com você. Vejo os hematomas, Maria. E não é só isso. Vejo a luta, o sacrifício. Isso me afeta. Ele respondeu, ardendo com a verdade que brotava dele. Ela suspirou, o peso de sua realidade parecendo pesar ainda mais. A vida não é fácil, Júnior. Não são só os hematomas. É muito mais do que isso. E a ajuda que você oferece talvez não sirva. Não sou alguém que possa ser salva como em um filme. Entende? Um painel de emoções cruzou o rosto de Júnior. Choque, empatia, vontade de proteger. Ele nunca havia se sentido tão pequeno e tão grande ao mesmo tempo. Aquelas palavras dele e dela dançavam por todo o ambiente, como se cada sílaba pudesse derreter as geringonças que o separavam. E se começássemos pequeno? O que você precisaria para se sentir um pouco melhor? Perguntou, o desejo de fazer a diferença aquecendo sua essência. Maria hesitou, olhando para a mão que ainda estava marcada pelos hematomas. Naquele instante, toda a sua fragilidade e a necessidade de alguém que a escutasse pareciam dividir o espaço com a dureza do mundo que sempre conhecera. Finalmente, os muros começaram a ruir lentamente. Quero apenas ser ouvida e talvez saber o que fazer a seguir. A vulnerabilidade de Maria tocou Júnior profundamente, como a brisa fresca de uma manhã de primavera após dias quentes. Ele nunca tinha compreendido o verdadeiro valor de se abrir e ouvir o outro. Essa conversa era um passo, uma ponte entre seus mundos. Pode contar comigo, Maria. Não vou ser só mais um milionário esbanjando dinheiro. Quero fazer a diferença. Por você, ele declarou, sentindo aquele impulso de determinação crescendo. Maria sorriu, mas suas lágrimas relutavam em cair. Era um sorriso do tipo que dizia, eu não sei se posso acreditar. Mas, por outro lado, era também uma luz de esperança. Se você realmente estiver disposto, posso tentar, ela respondeu. Naquele momento, a vida dele se entrelaçava e um novo caminho começava a se desenhar. Mas aí, uma notificação chegou ao celular de Júnior. Ele viu o nome da sua mãe na tela, um lembrete da vida que ele deixava para trás. Como contá-la sobre sua nova decisão? E se ela não aceitasse? O conflito entre o antigo e o novo crescia, e junto com isso, a dúvida sobre até onde estava disposto a ir. Maria, isso ainda é só o começo, ele disse, olhando em seus olhos. E agora que estamos juntos nessa, posso fazer algo mais. O que a resposta dela traria mudaria não apenas o caminho de Júnior, mas também de Maria e suas respectivas famílias. Como seria essa transformação para ambos? A ansiedade no ar estava prestes a explodir em uma nova revelação. Júnior respirou fundo, tentando processar a avalanche de sentimentos que o invadiu. Ele não sabia exatamente o que esperar após sua pergunta, mas o olhar de Maria o desarmava. Era um convite, uma janela entre mundos tão diferentes, mas o mesmo desejo pulsava entre eles. Mudança. Eu gostaria de uma oportunidade, algo que me permita ser mais do que essa pessoa que apenas sobrevive, Maria murmurou, e sua voz tremia como se estivesse soltando um peso que carregava há anos. Júnior sentiu um nó na garganta. Como uma faxineira poderia querer tanto ser mais? E se eu te ajudasse a sair disso? Ele respondeu, um fervor brotando nele. Era mais do que uma proposta de ajuda, era prometer uma transformação. Não é tão simples. A frustração na voz de Maria destoava suavemente da leveza que ele tentava criar. Se você quiser me ajudar, precisa saber que não sou uma história de superação normal. Eu tenho dívidas, um filho e uma vida que não encaixa nas suas soluções fáceis. A vida é feita de escolhas, Maria. O que você realmente deseja? Júnior perguntou, sentindo a urgência dessa conversa se intensificar. Ele queria entender, queria escavar se existia uma faísca de esperança que pudesse se transformar em algo mais. Eu só queria conseguir um pouco de paz. Um lugar onde eu possa criar o Miguel sem medo do amanhã, disse ela, os olhos marejados, mas firmes.
A menção do filho fez Júnior perceber que ali não havia apenas uma mulher lutando contra as adversidades. Havia uma mãe que vivia por e para aquele menino. A conexão entre eles se tornava palpável. Júnior percebeu que não se tratava apenas de oferecer ajuda financeira, mas de abrir um caminho verdadeiro para que Maria pudesse enxergar novos horizontes. Eu quero fazer mais, não como um favor, mas como um compromisso, ele disse com convicção. Um compromisso? Maria sorriu tristemente. Você sabe o que isso significa? O que está pedindo? Significa que estarei ao seu lado, não apenas agora, mas sempre que precisar. Darei o suporte que você não teve. Júnior respondeu, seus olhos fixos nos dela, buscando quebrar qualquer dúvida que ainda estivesse pairando. Ela hesitou, e então se deixou levar, rompendo com parte de sua insegurança. Talvez você não saiba, mas abrir mão do orgulho é uma decisão difícil, e essa decisão faria de você uma mulher mais forte. Ele insistiu. Juntas podemos construir algo diferente. Quero que você tenha a oportunidade que merece. O silêncio se arrastou entre eles. Mas dessa vez não era uma barreira. Era uma troca de intenções. Mas e seu mundo, Júnior? Você está disposto a abrir mão de tudo por uma faxineira e seu filho? Ela perguntou, levantando uma dúvida que poderia ser o obstáculo entre eles. Eu nunca fui feliz com tudo que tenho. Ele confessou, sua voz um pouco mais intensa. A felicidade não é medida por bens. Eu quero encontrar um propósito. E se isso significa lutar ao seu lado, então que assim seja. Maria o observou por um momento que pareceu eterno. Um misto de incredulidade e esperança estava ali, dançando entre seus olhares. E quando finalmente, após um longo tempo, ela sorriu, ele viu que a conexão entre eles tornava-se mais profunda. Se você acha que pode aguentar as tempestades da minha vida, tudo bem, Maria disse, quase em um sussurro. Nesse instante, Júnior sentiu que haviam cruzado uma linha. Mas como sempre, a vida tinha um jeito de intervir, e a porta do café se abriu abruptamente. Uma figura conhecida, mas não bem-vinda, entrou. Era o ex-marido de Maria, e o olhar dele era de um predador prestes a atacar. Júnior e Maria congelaram. Como ela enfrentaria isso? O olhar assombrado dela dizia tudo. O que aconteceria agora? Júnior percebeu que a batalha estava apenas começando. O ex-marido de Maria avançou em direção a eles como uma tempestade inesperada. Seu olhar arrogante e as sobrancelhas franzidas, e a forma como ele circundou a mesa tornavam o ambiente pesado. Júnior, que antes se sentia confiante, percebeu que a realidade era muito mais complexa do que ele imaginara. Olha quem resolveu aparecer. E com quem você está, Maria? Ele disparou, a voz repleta de sarcasmo. Um rapaz da alta sociedade, não é? O que você acha que ele pode fazer por você? Resolver seus problemas? Maria fez uma expressão de desgosto, mas as palavras do ex-marido reverberavam na mente dela. Era um lembrete cruel das inúmeras vezes que ela tinha se sentido presa e impotente, incapaz de mudar sua situação. Júnior percebeu que ela estava lutando contra suas inseguranças, enquanto a tensão crescia entre eles. Não se preocupe com ela, amigo. Maria é capaz de se defender. Júnior afirmou, decidindo que não deixaria que a sombra do passado sufocasse o que estava começando a florescer entre eles. Ele havia se comprometido a estar ao lado dela, e isso incluía enfrentar seus fantasmas. Parece que você está tão cego com essa paixão que não percebe que ela não passa de uma faxineira, certo? O ex-marido zombou, um sorriso sacana pintando seu rosto. As coisas não mudam, Maria. Você sempre será a mesma. Júnior viu a raiva crescer nos olhos de Maria. Ele sabia que ela não merecia ouvir aquelas palavras, e sua determinação apenas aumentou. Chega, eu não deixarei que você a trate assim, ele disse, com a voz firme. Era um momento decisivo, e ele sentiu que tinha que protegê-la. Maria, por outro lado, sentia uma mistura de emoções. Algo dentro dela se rebelava contra as palavras hostis do ex-marido. Ela não queria mais se sentir pequena. Era hora de se levantar e mostrar quem realmente era. Escuta, eu não sou mais a sua propriedade. Eu não preciso de você na minha vida, Maria respondeu, a voz tremendo, mas assertiva. O ex-marido hesitou, surpreso com a reação dela. Ele não esperava que Maria confrontasse sua opressão. Mas, em vez de se intimidar, a luta dentro dela a acompanhou. Afinal, não eram apenas as palavras dele que a feriam, mas toda uma vida de limites impostos sem graça. Júnior sentiu uma onda de admiração por Maria. Ela não estava apenas se juntando a ele, estava reivindicando seu espaço, sua voz.
Olhando em seus olhos, ele percebeu que ela poderia lograr aquela mudança, não apenas para si mesma, mas para Miguel. Mas a sombra do ex-marido ainda estava presente. Você acha que pode fazer isso sozinha? Eu não sou o único que vai te perseguir. Suas dívidas, suas falhas, tudo isso vai voltar. Você precisa de mim, Maria. Ele insistiu, a voz se tornando uma ameaça pública. E se eu não precisar? Vou criar meu filho e dá-lo o que ele merece, um lar, e não uma prisão. Se você quiser se meter, vai ter que lidar com eu e o Júnior juntos. Maria levantou a cabeça, sua postura mais forte. A tensão estava no ar, quase palpável. Júnior estendeu a mão até a dela, oferecendo apoio, fazendo com que o coração dela acelere. Ele sabia que, independentemente do que viesse a seguir, eles teriam que enfrentar o que estava por vir juntos. Antes que o ex-marido pudesse responder, a porta do café se abriu abruptamente novamente, e a esperança se esvaiu quando um grupo de homens entrou. Estavam com um olhar ameaçador e sorrisos maliciosos. Júnior sentiu que a situação estava saindo de controle. Maria, a gente precisa sair daqui, ele sussurrou, percebendo que os desafios não eram só emocionais. A batalha estava além do que poderia imaginar, e eles precisariam de um plano, e depressa. Com o coração disparado e uma determinação renovada, Maria e Júnior se prepararam para enfrentar não apenas o passado, mas também um futuro incerto. O maior teste ainda estava por vir. Quais seriam as consequências de se opor às forças que sempre dominaram a vida de Maria? O clima no café se tornara elétrico. Os homens que entraram, com a postura desafiadora e olhares frios, pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Júnior se levantou, puxou Maria para perto de si, como se quisesse protegê-la do mundo hostil que o cercava. O ex-marido de Maria, aparentemente satisfeito com a desordem que criara, agora observava a situação com um sorriso sádico. Você realmente acha que pode se esconder atrás desse garoto? Ele provocou, mirando Júnior. Todos nós sabemos que você nunca será suficiente, Maria. Sempre foram os outros que carregaram você. Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. Aquela era a hora. Ela não podia se deixar abater novamente. Virou-se para Júnior, viu a determinação em seu olhar e isso lhe conferiu coragem. Não estou me escondendo. Nunca estive. Você não controla mais minha vida. Ela respondeu, a voz firme como um grito de libertação. O grupo de homens começou a se aproximar, mas Júnior levantou a mão, indignado, desafiando-os. As palavras de Maria balançaram não só seu ex-marido, mas também aqueles que o acompanhavam. Eles hesitaram, divididos entre a tarefa de intimidar e a incerteza daquela voz destemida. A presença de Júnior, como um escudo, transformava o ambiente. Vamos sair daqui, Júnior disse, puxando Maria novamente, mas ela se recusou a se mover. Queria enfrentar, queria ser vista em sua totalidade e não apenas como uma faxineira. Deixe que o seu príncipe encantado te salve, mas a verdade é que seu lugar nunca vai mudar. Nada do que ele disse a afetou. Ao contrário, tudo servia de combustível para sua determinação. Meu lugar é onde eu decido estar, e eu escolho ser mãe do meu filho e lutar por uma vida melhor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que era impossível ignorar. Os homens foram se aproximando, mas a tensão estava criando uma barreira invisível. Júnior sentia o corpo de Maria vibrar ao lado dele, e isso o deixava em alerta. Ele não podia deixar que a situação explodisse. Se você quer briga, pode vir, mas não sou apenas um babaca da alta sociedade, eu vou me colocar entre você e ela, Júnior disse, com a voz elevada, mirando o grupo de homens. O ex-marido, achando graça na situação, esboçou um sorriso irônico. Uma briga não vai mudar nada, Júnior. No final você sabe que ela sempre será uma faxineira. Não importa o quanto tente. As palavras dele eram facadas, mas Maria não estava sozinha. De repente, um dos homens puxou o braço de Júnior, mas Maria se interpôs. Toca aqui e vai ter que lidar comigo. Eu não sou como antes. Eu não vou deixar ninguém me empurrar para baixo. O ambiente estava tenso e algo dentro dela explodiu. Maria não queria mais represálias. Não queria mais se sentir refém. Era hora de fazer valer sua voz. O ex-marido observou tudo com um misto de raiva e admiração. Ele sabia que estava confrontando algo maior do que imaginava. Enquanto isso, os homens, percebendo que aquele não era um confronto simples, começaram a hesitar.
Droga, vocês têm certeza que querem fazer isso? Perguntou um deles, olhando para os outros, claramente em dúvida. Maria Lady e Júnior estavam prestes a definir suas vidas em um único momento. A possibilidade de reencontro, de mudança, pairava no ar, denso como um fardo a ser removido. Ao fundo, o ex-marido cuspiu uma despedida carregada de desprezo. Vocês podem ganhar esta batalha, mas a guerra é longa. Estarei sempre por perto. Assim que ele virou as costas, um sentimento de vitória respeitosa surgiu em Maria. Mas antes que pudesse exalar um suspiro de alívio, um som agudo de um celular vibrando sobre a mesa quebrou o silêncio. Maria descobriu que tinha uma mensagem. Ao abrir, sua expressão se desfez em pânico. Uma única frase a paralisou. Maria, precisamos conversar. É sobre Miguel. O clima mudou novamente, e a crescente sensação de vitória desmoronou. Júnior, com a mão ainda entrelaçada na dela, olhou nos olhos de Maria com preocupação. O que foi, amor? Ela respirou fundo e com um nó na garganta respondeu. Não sei se estou pronta para enfrentar isso. O futuro mais uma vez se tornava incerto. O que mais poderia vir à pana? Maria sentiu o coração acelerar enquanto a mensagem se repetia em sua mente, como um eco ensurdecedor. A preocupação de Júnior era palpável. Ele se inclinou um pouco para a frente, examinando os olhos dela, esperando por uma explicação que ela ainda não estava pronta para dar. O que foi isso, Maria? Você está pálida. O que está acontecendo? As perguntas dele saíam rápidas, quase como se ele quisesse proteger não apenas Maria, mas também a si mesmo da dúvida e do medo que estavam invadindo aquele momento que deveria ser de vitória. Ela fechou os olhos por um breve instante, buscando conseguir se firmar em alguma realidade. Miguel, seu filho, sempre fora seu ponto de segurança, o motivo de todas as suas batalhas, e agora sua mente se enchia de incertezas. A mensagem é do advogado. Ele disse que precisamos conversar sobre a guarda de Miguel, confessou Maria, a voz tremendo. As palavras flutuaram no ar, uma verdade difícil de engolir. Júnior sentiu o impacto da revelação. Ele havia visto Maria lutar para se livrar das amarras do passado, e agora, como um fantasma, voltava a atormentar a vida dela. Guarda, por que eles estariam mudando isso agora? Júnior perguntou, a incredulidade visível. As mãos dele se apertaram, como se a raiva estivesse se acumulando. Não vamos deixar isso acontecer, Maria. Não vamos permitir. Maria forçou um sorriso, tentando acalmá-lo. Eu preciso entender o que está acontecendo antes de fazer qualquer coisa. Não sei se estou à altura disso. Os homens de hoje, eles podem ter mais poder do que imagino, ela disse, a confiança vacilante. Júnior respirou fundo, lutando contra a sua própria impaciência. Sabia que Maria precisava de espaço para processar, mas sua natureza protetora queria agir instantaneamente. Atenção! O que você precisar, eu estarei aqui ao seu lado. Vamos sair desse café. Temos que encontrar uma maneira de lidar com isso, ele sugeriu, tentando dar um passo à frente em meio ao turbilhão emocional. No entanto, antes que pudessem se mover, o celular de Maria vibrou novamente, quebrando a tensão. Hesitante, ela olhou para a tela e viu outra mensagem. Um novo frio percorreu sua espinha. Não me faça perder meu filho, Maria. É melhor você pensar bem no que vai fazer. A assinatura era do ex-marido. O riso nervoso de Maria chegou como um choque. Ele não vai parar até ter o que quer, Júnior. Eu sinto isso. Ele sabe como me atingir. Ele quer Miguel de volta. Ao olhar naquele instante, ela percebeu que o passado não havia ficado enterrado como pensava, mas estava muito mais presente do que nunca. Não, não é assim que essa história vai terminar. Júnior respondeu, com veemência. Um plano começava a se formar em sua mente. Se precisamos lidar com ele, faremos juntos. Ao lado do que temos, ele não pode nos vencer. Maria sentiu uma onda de gratidão e esperança. Contudo, a sombra da incerteza ainda pairava sobre eles. Era algo que ninguém poderia prever. Como estariam preparados para o que viria? A escuridão que os rodeava era quase sufocante. Cada passo à frente parecia um desafio maior. Mas a determinação de Maria se acendeu como uma luz no fundo do túnel. Ela só precisava acreditar. Mas antes que pudesse decidir qual movimento fazer, uma terceira mensagem chegou. Esta era estranha e direta. Miguel está em perigo. Ele precisa de você, Maria. Seu coração afundou na barriga. O que isso significava? Era um aviso de alerta ou uma ameaça ainda maior? Maria agora não só estava lutando por sua vida, mas pela vida de seu filho. O que mais estava em jogo? E assim, com o nó na garganta e a adrenalina tomando conta de seu corpo, Maria olhou para Júnior.
finalmente compreendendo a urgência da situação. Precisamos ir. Agora. O futuro estava incerto novamente, mas não havia mais como recuar. O jogo havia mudado, e a única certeza era que ela enfrentaria tudo com cada fibra de seu ser. O que viriam a descobrir juntos estava apenas começando. Maria e Júnior saíram do café com passos rápidos, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos por uma única determinação. O barulho da cidade parecia distante, como se eles estivessem em uma bolha de tensão. Júnior caminhava à frente, agindo como uma barreira protetora entre Maria e os desafios que a aguardavam. Ele sentiu a angústia dela como se fosse sua própria. Para onde vamos? Maria perguntou, ofegante, tentando acompanhar o ritmo acelerado dele. Para a casa do seu advogado. Precisamos entender tudo isso antes que ele faça qualquer movimento, respondeu Júnior, a intensidade em sua voz refletindo a urgência da situação. O caminho parecia interminável e o pensamento de Miguel em perigo deixava Maria em pânico. A cada passo, imagens de seu filho invadiam sua mente, seu sorriso radiante, as noites que passavam juntos jogando jogos e cada pequeno momento que tornava a vida dela mais significativa. A ideia de perder essa conexão a fazia sentir um frio na espinha, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Qualquer coisa menos isso, ela sussurrou para si mesma, seus dedos se apertando em punhos. Uma determinação nascia dentro dela, eletrificando suas veias. Não, ela não permitiria que o passado a controlasse mais. Miguel era a única prioridade agora, e ela lutaria por ele com todas as suas forças. Ao chegarem ao escritório do advogado, Maria hesitou. As paredes brancas e o ambiente frio contrastavam com a turbulência emocional que sentia. E se ele estiver esperando por nós? E se tiver algo preparado? A insegurança pesava em suas palavras. Não podemos deixar que isso nos paralise. Vamos descobrir o que ele quer, juntos, Júnior afirmou, tomando a mão dela de forma firme. A conexão entre os dois se intensificou, como se a força dele pudesse transferir coragem para Maria. Eles entraram e foram recebidos pelo advogado, um homem de terno escuro com um olhar sério. Maria sentiu um nó aumentar no estômago ao ver aquele rosto impassível. Vamos falar sobre a guarda de Miguel, ele disse, apontando para as cadeiras em torno de uma mesa longa. Maria sentou-se, seu coração pulsando com força, enquanto Júnior se posicionava ao seu lado. Recebi algumas informações preocupantes sobre seu ex-marido, o advogado começou, sua voz fria e profissional. Ele está utilizando artifícios legais para tentar reverter a situação atual. Com base no seu histórico, pode ser que ele consiga apoio. Maria sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Ele não pode simplesmente levar meu filho. Isso não é justo, exclamou, com os olhos brilhando de determinação. Eu sei, e devemos provar que você é a mãe que Miguel precisa. Mas isso não será fácil. Precisa de provas e de coragem. Você terá que enfrentar seus medos, respondeu o advogado, olhando diretamente nos olhos dela. Maria respirou fundo, seu coração martelando em seu peito. Ela sabia que era uma batalha digna de lutar. Farei o que for preciso, prometeu, sua voz firme e intensa. Mas a vida a surpreendeu mais uma vez. Um novo alerta cortou os pensamentos dela como um raio. Miguel está em perigo. Ele precisa de você, Maria. As palavras reverberavam em sua cabeça e a sensação de urgência se intensificou. Coincidência ou advertência? O que estava acontecendo com seu filho? Maria sentiu a adrenalina disparar. Era hora de agir. Assim, com a mão de Júnior segurando a dela como uma âncora em meio à tempestade, Maria se levantou. Eu preciso vê-lo. Agora. A sala do advogado desapareceu, e o único foco eram os olhos de Miguel que ela ansiava encontrar. O medo e a determinação se entrelaçaram em sua alma enquanto eles partiam. O que aconteceria a seguir? E se o tempo estivesse se esgotando? Maria saiu do escritório como um foguete, arrastando Júnior na sua esteira de desespero. O mundo ao seu redor continuava a girar, mas tudo o que importavam eram aquelas lembranças de Miguel, como um filme desenrolando em sua mente. Cada risada, cada olhar, cada momento em que ela teve certeza de que era uma boa mãe, pareciam chamar seu nome. Mãe, vem me buscar. Calma, Maria, vamos juntos, Júnior disse, sua voz buscando trazer um pouco de razão em meio ao turbilhão emocional. Ele agarrou o braço dela, proporcionando um leve toque de segurança, como quem protege uma flor delicada em meio a um vendaval. Ela olhou nos olhos dele, buscando algo, talvez confiança, talvez força, e encontrou. E se ele estiver com o pai,
E se ele não estiver seguro? A preocupação transparecia em cada palavra. Vamos dar o nosso melhor. Um passo de cada vez, respondeu Júnior, sua determinação começando a influenciar a dela. Sentia que a união entre eles se tornava uma armadura e cada minúscula partícula de medo que Maria sentia ia se dissipando. Caminhando pela calçada apressadamente, notaram que a cidade não tinha a mesma pressa que eles. Pessoas seguiam suas rotinas cotidianas, alheias ao que se desenrolava dentro do coração de Maria. Ela queria gritar para o mundo: meu filho está em perigo, prestem atenção. Mas em vez disso, continuou avante, mais resoluta do que nunca. Ao chegar em casa, o vazio parecia um eco retrógrado. Havia brinquedos espalhados pelo chão, lembranças que agora pareciam facadas em seu coração. Ela se lembrou do jeito que Miguel corria pela sala, seu riso puro ecoando das paredes como uma canção de alegria. Vamos olhá-lo, disse Júnior, guiando-a para o quarto de Miguel. Maria hesitou, o medo a consumindo como uma névoa negra. E se ele não estiver aqui? E se ele se machucou? Mas ao abrir a porta, o que Maria encontrou a fez prender a respiração. O quarto estava vazio, mas o cheiro de seu filho ainda estava no ar, como um abraço caloroso. Ela se aproximou da cama, os olhos se enchendo de lágrimas. Era inconcebível que alguém quisesse machucar seu pequeno. Isso não pode acontecer, murmurou, sentindo a determinação voltar a brotar dentro dela. Eu prometo, Miguel, eu vou lutar por você. Não importa o que eu tenha que enfrentar, não há barreira que eu não vá quebrar. Enquanto isso, lá fora, na esquina da rua, um homem observava a casa com um olhar astuto. A presença dele era familiar de alguma forma, mas Maria não percebera. Vamos falar com a Clara, a professora dele, sugeriu Júnior, pegando o celular do bolso. Ela pode saber onde Miguel está. A ideia parecia uma luz no fim do túnel para Maria. Sim, claro, talvez ela tenha visto ele no intervalo, respondeu, já caminhando de volta para a porta. O celular tocou algumas vezes antes de Clara atender. A voz dela, conhecida e calma, trouxe um leve conforto. Oi, Maria, o que aconteceu? Você parece aflita. Com cada palavra que Maria pronunciava, a ansiedade aumentava. O que Clara diria? Onde estaria Miguel? Eu não sei onde ele está, Clara. Preciso de sua ajuda. Sua voz falhou no final, revelando a fragilidade de sua esperança. Calma, vou ajudar você, disseram as palavras, mas em seu fundo, Maria sentia como se a realidade estivesse se fechando em volta dela. A conversa durou alguns minutos que pareceram uma eternidade. Quando desligou, a expressão de Júnior mostrava que as notícias não eram boas. Miguel não foi para a aula hoje, ele disse, a voz tão tensa quanto a corda de um violão prestes a vibrar. Maria sentiu o mundo ao seu redor congelar. A sensação de que o tempo estava se esgotando novamente a invadiu. E se algo estiver errado? E se... A ideia de que ele pudesse estar em perigo a consumia. Maria, nós vamos encontrá-lo. Precisamos agir rápido. Você consegue. Me escuta. Você é mais forte do que imagina. Júnior disse, segurando a mão dela com firmeza. Os dois se entreolharam, e naquele instante, uma nova determinação se formou entre eles. Era o momento de agir e reunir todas as forças. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era o homem que a observava da esquina? O que ele queria? E se ele estivesse ligado ao que estava acontecendo com Miguel? Maria não conseguia afastar os olhos do celular que vibrava na palma da mão. As palavras de Júnior ainda ecoavam em sua mente. Dias em que tudo parecia sob controle, parecendo cada vez mais distantes. Miguel não tinha ido para a escola, e ela sentia que o tempo estava escorrendo por entre seus dedos, como areia. Vamos, temos que pôr um plano em ação, Júnior disse, puxando-a levemente para fora da inércia. Precisamos agir rápido. Quem sabe mais sobre ele pode ser nossa salvação. Clara deve saber se ele falou com alguém antes de sumir. Também podemos ver com os vizinhos. Ele pode ter ido brincar por aqui. Maria respondeu, sua voz tremendo enquanto as possibilidades começavam a dançar em sua mente. A mente de Maria se preenchia de perguntas, cada uma mais pesada que a outra. O que Miguel poderia estar pensando? Será que ele se sentia perdido e assustado assim como ela? Enquanto Júnior pegava as chaves do carro, Maria se despediu rapidamente do quarto de Miguel, lançando um último olhar para os brinquedos espalhados pelo chão. Aquela bagunça que antes a fazia sorrir, agora parecia um símbolo da sua impotência. O carro seguiu pela rua, movimentos rápidos sob a luz do dia que parecia desinteressada com a agitação interna daquela família. O barulho do motor e as vozes vindas do rádio ficaram em segundo plano.
O coração de Maria batia forte, cada batida se sincronizando com um desejo de encontrar seu filho. Qualquer informação seria útil agora, não acha? Júnior perguntou, quebrando o silêncio tenso. Sim, talvez possamos tentar o parquinho. Ele gosta de ir lá depois da escola. Ou, quem sabe, a casa do Lucas. Eles sempre brincam juntos. Marcar um ponto de partida fazia com que Maria sentisse uma pequena onda de esperança despontar. Júnior já estava dirigindo na direção do parquinho quando um pensamento cortou sua mente como um choque. Júnior! Gritou, e ele quase freou com um susto. E se o pai dele tiver algo a ver com isso? O que eu faço se ele aparecer agora? Calma, você não está sozinha. Vou estar com você, custe o que custar. Nós estamos aqui para buscar Miguel, e vamos conseguir. Ele insistiu, com uma firmeza que acalmava as ansiedades de Maria. Ao chegarem ao parquinho, Maria ficou observando as crianças brincando. Cada riso e cada grito de alegria parecia um tapa na cara de sua dor. O lugar estava cheio, mas não havia sinal de Miguel. Vamos perguntar, sugeriu Júnior, puxando-a para perto. Uma mulher próxima parecia conhecer as crianças. Júnior se aproximou e fez a pergunta. Maria percebeu que suas pernas estavam tremendo, um misto de medo e ansiedade. Desculpe, não o vi hoje, mas se precisar de ajuda, posso perguntar aos outros pais, a mulher disse com uma expressão solidária. Maria apenas balançou a cabeça. O senso de inutilidade do momento a atingiu como um golpe. Ela se virou, procurando alguma pista, quando notou uma sombra familiar perto de uma árvore no fundo do parquinho. Um homem estava parado ali, olhando para ela. Era o homem da esquina. Maria sentiu o coração disparar. A curiosidade e o medo se chocaram, enquanto a dúvida a consumia. Ele sabia onde estava Miguel. Júnior, olhe, Maria apontou, fazendo com que Júnior seguisse seu olhar. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Júnior, de olhos fixos no homem. Não sei, mas não gosto disso. O sorriso do homem se alargou ao perceber que estavam olhando, e por um momento Maria pensou que ele poderia se aproximar, talvez trazer notícias, ou o contrário. O homem levantou uma mão, como se a cumprimentasse, mas o gesto era carregado de uma estranheza inquietante. O que ele quer? Murmura Júnior. Maria queria gritar que não eram só espectadores, que sua vida estava em jogo, mas a bravura parecia difícil de sustentar quando sua mente girava em torno do pânico. Talvez a gente deva ir. Melhor não arriscar agora, disse Júnior, puxando-a para longe da árvore. Mas Maria não se movia. O olhar do homem estava fixo nela, e seu instinto gritava que havia mais naquela história do que eles podiam imaginar. Com o último olhar para o estranho que observava a cena, Maria sabia que a próxima etapa da busca era inadiável. O que quer que ele soubesse poderia mudar tudo, ou destruí-la de vez. Júnior, precisamos descobrir quem ele é, e por que ele está nos observando. Mas o que ela poderia fazer diante de uma sombra tão inexplicável? Maria e Júnior estavam no parquinho, quando o homem estranho se aproximou. O rosto dele era familiar, mas a lembrança parecia distante, como um eco de tempos sombrios. Você não vai gostar do que vai ouvir, ele disse, suas palavras carregadas de um ar ominoso que provocou um arrepio na espinha de Maria. Quem é você? Júnior exigiu, afastando-se de Maria para encarar o estranho, firme como um muro. Meu nome não importa. O que importa é que estou aqui para avisar. O seu ex-marido não está brincando. Ele está em movimento e não pretende deixar Miguel fora de seus planos. A frieza da voz do homem deixava claro que ele não estava ali para oferecer ajuda, mas sim um aviso sombrio. Maria olhou para Júnior, sua mente girando. O medo do desconhecido ameaçava engolir suas esperanças. O que você sabe sobre o que está acontecendo com Miguel? A voz dela estava trêmula, mas determinada. Se você quer saber, venha comigo. Não sei onde ele está, mas o seu ex-marido está se movendo e vai calcular o próximo passo. O homem se virou, indicando que deveria segui-lo. Júnior hesitou, o instinto protetor gritando em sua mente para não mover um pé. Maria, não vamos com ele, Júnior disse, segurando-a pelo braço. Não havia confiança na presença do estranho, apenas uma promessa de perigo. E se ele souber algo? Se puder nos ajudar? Maria perguntou, a esperança ascendente lutando contra o instinto de cautela de Júnior. A necessidade de encontrar Miguel superou a desconfiança. Com um aceno, ela decidiu seguir o homem. Siga-me então,
ele disse, começando a andar em direção a uma área menos movimentada do parque. O coração de Maria acelerou enquanto trocava olhares angustiosos com Júnior, que relutou em segui-los. Ele finalmente tomou uma decisão e caminhou ao lado de Maria. Eu não confio nesse cara, Júnior murmurou em seu ouvido, mas algo na determinação de Maria a fez ignorar os sussurros de preocupação. Assim que o homem parou perto de um banco, a tensão aumentou. Você precisa tomar cuidado, Maria. Seu ex-marido conhece pessoas que fazem coisas que você não imagina. E Miguel provavelmente está no centro de tudo isso. Ele disse, sua voz grave, quase um sussurro. Do que você está falando? Maria perguntou, agora a adrenalina correndo pelas veias. O que ele planeja? Não pode levar meu filho. Ele não está apenas interessado em Miguel. Ele quer controle sobre você. E as ameaças vão além de apenas palavras. O homem olhou ao redor, quase como se estivesse se certificando de que ninguém estava ouvindo. Você realmente acha que ele foi embora só porque você fez o certo? Ele está apenas esperando o momento certo para atacar. E quando fizer, você não terá ninguém ao seu lado. Júnior se interveio novamente. E você? O que ganha com isso? Por que se importa? Porque sei o que é ser um pai que não pode proteger seu filho. Ele quase se queixou, sua expressão revelando um leve traço de dor. Num átimo, Maria entendeu que ele havia passado por uma batalha semelhante. Diga, o que preciso fazer? Maria exigiu, seu espírito de luta reacendendo. O homem parecia relutante, mas finalmente suspirou. Você precisará ser mais astuta do que ele. Comece a documentar todas as interações que tiver com ele. Qualquer coisa que possa colocá-lo em má posição. E, se puder, procure apoio legal. Quanto melhor ela estiver, mais difícil se torna a vida dele. É isso? É só isso que tem a nos oferecer? Júnior desafiou, a frustração pesando em sua voz. Esse é o começo. Ao mesmo tempo, você precisa estar mais presente. Miguel precisa saber que você está fighting ao lado dele. O estranho olhou para Maria, e por um momento ela viu um traço de humanidade nos olhos dele. Maria sentia o peso de suas palavras. O passado dela se desdobrava como um manto escuro e penoso, mas o pensamento de Miguel iluminava seu coração. Eu não posso deixar que hajam assim. Nada vai me impedir. É isso que eu queria ouvir. O homem assentiu, um leve sorriso se abrindo. Lute pela guarda dele e pelo lugar que merece em sua vida. Agora eu tenho que ir. Pode haver consequências para o que eu disse. Mantenha-se alerta. O que você vale, nenhum deles pode tirar de você. Ele se afastou lentamente, mergulhando na multidão do parquinho. Maria e Júnior se entreolharam, os olhos inquietos. Não podemos deixar que isso acabe aqui. Temos que agir. Isso não pode ser mais um aviso vazio, Júnior disse, a determinação crescendo entre eles. Sim, com o advogado, com evidências, e o principal, Miguel. Ele precisa de nós, Maria respondeu, uma chama de coragem se acendendo dentro dela. E assim, armados com um novo ânimo, eles deixaram o parque. O caminho estava repleto de desafios, mas agora eles tinham um propósito verdadeiro, a luta por Miguel. Maria não permitiria que nada ficasse em seu caminho. A conexão deles se fortalecia a cada passo. Vamos conseguir isso juntos, Maria. Não vamos desistir nunca, Júnior prometeu, segurando a mão dela com firmeza, enquanto caminhavam em direção ao novo horizonte que se desenhava à frente. E com isso, o sol se pôs, iluminando uma vida de luta e superação. Maria sorriu para Júnior, sabendo que juntos poderiam enfrentar o que viesse, pois agora existia um poder maior do que qualquer obstáculo, a luta pelo amor de uma mãe. E você, está pronto para fazer parte dessa transformação, para lutar ao lado de personagens que enfrentam desafios reais? Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.